Olá, tudo bem? Hoje o Artista na Cena vai bater um papo com a Eli e com o Ricardo. Eles que resolveram empreender através do artesanato, montaram a Mil Flores Biju e têm uma trajetória de mais de 20 anos de empreendedorismo pela arte. Eu espero que vocês aproveitem muito esse bate-papo. Eli e Ricardo, conta um pouquinho assim, como que começou a trajetória de vocês? Como que foi, quando que vocês viram que existia esse talento para o artesanato? Como que começou essa história? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos eu já trabalhava. E eu entrei para trabalhar numa indústria metalúrgica. E aquilo para mim era a visão do inferno. Era uma coisa que eu odiava fazer, não tinha nada a ver com a minha essência, com a minha natureza. Porque eu gostava muito desse negócio de natureza e tal, e sempre perto do mato. Aí de repente eu precisei trabalhar, me vi dentro desse lugar que só tinha fogo, barulho. E aí eu descobri que aquilo ali não era para mim. E o start, no caso do Ricardo, né, que ele descobriu que aquilo não era para você, foi exatamente em contato com a natureza, né? Foi quando você começou a ir para Visconde de Mauá, a lidar com aquele universo totalmente diferente do universo que você vivia até então, né? Com certeza. E aí, até então eu não sabia que eu tinha algum talento, assim. Eu não sabia, era tudo adormecido. Foi depois que eu larguei tudo, que eu enchi o saco, eu vi que aquilo não era pra mim. Fiquei uns 4 anos, mais ou menos, nessa empresa. Mas eu fiquei 4 anos odiando aquilo. Então, quando eu decidi que eu não ia mais trabalhar lá, eu não sabia o que eu ia fazer ainda. E aí as coisas foram vindo. E como que surgiu a ideia da Mil Flores Biju? Quando eu conheci o Ricardo, ele já era artesão, ele já tinha passado por esse processo que ele falou, né, de sair da indústria e começar com artesanato. Então, quando eu conheci ele, ele já trabalhava com artesanato. E eu comecei a ajudar ele, enfim, a gente nessa época morava lá em Visconde de Mauá e eu acho que a gente só começou realmente a encarar, assim, desde o início a gente tinha muita disciplina, a gente encarava como um trabalho, desde a época que a gente ia para a cachoeira expor, né? Que a gente frequentava as feiras de artesanato, a gente já tinha muito uma responsabilidade, né? Já encarava como uma empresa, mesmo sendo informal, mesmo sendo ainda de uma maneira muito, muito tranquila, eu acho que a gente já encarava como uma empresa, mesmo antes de se tornar oficialmente uma empresa. E então, assim, acho que desde o início, desde lá, as coisas lá de Mauá, as coisas já caminharam para ser uma empresa. Tomou força, né, o empreendedorismo, acho, na nossa vida, assim, eu acho que começou a tomar mais força depois que a gente saiu de lá, que a gente se mudou para o Rio, e aí os nossos horizontes acabaram se abrindo, né, a gente participando das feiras maiores, tipo a Babilônia, a Feira Hype, e quando a gente resolveu, não, vamos abrir uma loja, né, quando a gente resolveu colocar no físico mesmo, da maneira que a gente sabia, que era tendo loja. E aí teve que oficialmente, legalmente, tudo, virar empresa, né? Eu acho que foi a partir desse momento, mas
Desde o início, o empreendedorismo já começou assim a ser latente, né, Sim. na nossa história. E assim, a gente não mudou muito assim, o nosso formato. A gente continua fazendo a mesma coisa que a gente fazia lá atrás. Fazendo colar, fazendo pulseira, fazendo artesanato, só que num esquema mais organizado, né? Com mais planejamento, com mais foco assim, no crescimento, né? Então... Qual foi o maior desafio dentro dessa trajetória de vocês? Qual foi o maior? Nossa, foram tantos. Foram muitos desafios. Na verdade, desafio é todo dia, né? Não acaba. Desafio é desafio. Agora, se for pensar no maior desafio... Eu acho que foi quando as coisas saíram do nosso controle. Quando as coisas começaram a não dar certo. A gente estava muito acostumado a sempre tudo dar certo. Funcionou muito bem, assim, pra gente, sempre. A gente vendia as nossas coisas, a gente pagava nossas contas, a gente nunca tinha muito problema. A nossa vida era muito tranquila. Só que quando a gente resolveu ampliar os negócios, crescer, a gente começou a dar passos maiores do que a gente podia alcançar. Então esse que foi o maior desafio, pensando assim, a gente teve que dar uns passinhos para trás. Acho que esse foi o maior desafio. Porque você vai dar um boom, cresce. Totalmente desordenado, sem conhecimento, sem planejamento, não se sustenta. E aí, se a gente não dá um passinho para trás, a gente quebrava totalmente e aí eu não sei aonde que ia parar. Eu acho que esse foi o maior desafio. Retroceder depois que você já alcançou um certo patamar, um certo nível assim no seu trabalho. Eu não digo também só retroceder, é a questão de encarar o aprendizado, ver tudo que aconteceu, tudo que você fez que não deu o resultado que você imaginava e colocar isso na bagagem, né? Eu acho que bacana é isso, o desafio ele serve pra isso, não é? Pra gente aprender. Então acho que assim, desafio é maneiro pra caramba. Você tem que ter desafio, senão a gente não cresce, senão a gente não aprende. A gente tem mania de botar uma conotação pejorativa, negativa na palavra desafio e que, cara, ela tem uma energia muito poderosa, né? Se a gente pensar, cara, desafio é maravilhoso, é muito bom. Eu acho que a grande questão é a gente saber enxergar aquele desafio, ver o aprendizado e voltar para o seu centro, voltar para a trilha, né, que você estava traçando, não se perder, assim, né? Empreendedorismo. Aliás, mentira, não é não se perder, é se perder. A gente vai se perder em vários momentos, mas é saber voltar. Empreender é isso, é desafio o tempo todo, é resolver problemas. Mas isso que é bacana, eu acho que é isso que faz a gente crescer em todos os aspectos. Porque quando as coisas começam a complicar, você começa a olhar para coisas da sua vida, para pedaços de você que você nunca tinha percebido. Então faz você se perceber como um todo. Eu acho que o empreendedorismo é fantástico por isso. Porque você vai ter que saber lidar com desafios e lidar com desafios e olhar para dentro. Na verdade, eu acho que o empreendedorismo é uma grande ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se vocês pudessem dar alguma dica, falar para todos os artistas e profissionais criativos que hoje estão tentando alavancar suas carreiras, tem alguma dica, alguma coisa que vocês gostariam de falar para eles? De coração, siga seu coração. Vai com medo, vai com vergonha, vai com falta de recurso financeiro, mas vai. Persista. A gente tem aí 20 anos persistindo e persistindo. Essa é a maior dica e junto com
seguir mesmo o coração, não cair nas suas crenças, não deixar ser levado por elas, né? De que é muito difícil, de que, ai, nossa, mas viver de arte no Brasil é muito complicado. Porque esse mimimi a gente já tá cansado de ouvir, né? Isso é mais comum do que a gente imagina, assim, todo mundo, antes de começar um negócio, ter coragem de assumir assim mesmo, de verdade, a mente vai ficar fazendo esse monte de historinha. Não, e se é isso, se você sentiu lá no seu coração que é essa a sua história, né, que é por esse caminho que você tem que ir, vai. Persiste, vai, coragem, se planeje, busque ajuda, né? Se você não está dando conta de fazer sozinho, busca ajuda, que hoje em dia tem tanta gente bacana, tem tanto profissional aí capacitado para estar ajudando a gente nos nossos caminhos, nos nossos processos. Acreditar que vai dar certo. Você imagina bem se a gente no começo da nossa história tivesse essas ferramentas que existiam, tivesse um processo de coaching para a gente poder alavancar a nossa... Nossa, tantas etapas, né, que você hoje pode em dia pular. Tá muito mais fácil. Então, assim... É só pedir ajuda. Não tá dando conta, eu acho que é uma dica ajuda. também. Eu acho que é uma ótimo, dica né? também para quem tá começando aí. Não tenta resolver tudo sozinho, pede ajuda. Tem alguma frase que inspire e motive vocês hoje em dia, assim, que seja uma grande referência, um norte do que vocês fazem hoje, dentro do que vocês fazem hoje? O momento presente é sempre perfeito. Essa eu acho que é a minha. Eu a acho minha que frase, é isso. né? Momento presente é sempre perfeito.